Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos, aquelas pessoas, aqueles amigos ouvintes, aqueles que participam junto conosco de todas as nossas edições, de todos os nossos estudos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, todos os senhores e senhoras. Fique junto conosco em mais uma edição da programação Despertar para o Saber em Cristo. A nossa programação, você sabe sempre aí, você que nos acompanha, toda segunda-feira, toda quinta-feira, todo sábado, a partir das 19 horas, nós estamos sempre editando e disponibilizando para você uma edição maravilhosa, um estudo maravilhoso, um estudo bíblico maravilhoso, uma oração, uma devocional da fé, uma edição especial de uma narratória, de um contexto bíblico para você, com a finalidade de edificação cada vez mais da sua fé, elevação da sua fé, uma amplitude maior da sua fé no seu coração. Estamos desejando para você uma boa noite, fique junto conosco. A partir de agora nós vamos disponibilizar mais uma edição nossa que nós estamos aí, são 5 sábados. Hoje é o quinto módulo de um minicurso que nós estamos publicando aí. Hoje é o último sábado desse minicurso. Foram 5 edições de 30 minutos, que tem o quê? Uma duração total 2 horas e 30 minutos. Essa edição de hoje é o último módulo. Você está vendo aí, ó, missionário e evangelista Cláudio Henrique Fernandes, programa Despertar para o Saber em Cristo. É uma plataforma exclusiva para você que gosta de se edificar e renovar a sua fé na amplitude do seu coração. Nós vamos iniciar e pronto. A capa do nosso mini curso é esse daí, ó. Como abandonar o meu pecado e agradar mais a Jesus Cristo nos dias atuais. Ei, um mini curso maravilhoso, recebemos diversos comentários maravilhosos, muitos comentários edificantes sobre o mini curso, e glória a Jesus, viu? Não glória a mim, mas glória a Jesus por um contexto tão maravilhoso e de Deus poder nos usar para a gente editar programas e editar mini cursos, programação maravilhosas como esta. Glória a Jesus, viu? E você está vendo aí, o mini curso é o quinto módulo de como abandonar o meu pecado e agradar a Jesus Cristo nos dias atuais. Pronto, tem a finalidade de edificação, tem a finalidade também de colocar uma observação, uma atenção na sua vida, no tocante à sua trajetória, referente à caminhada, referente ao pecado. É o abandono, nosso mini curso ele tem a finalidade de levar você à consciência e à prática definitivamente, à extinção definitivamente referente às práticas pecaminosas que o mundo hoje procura encobrir e passar o pecado, passa de um jeito que as pessoas nem sentem e nem vê, mas que culminam que o quê? Culminam com o pecado. Então a nossa finalidade de abordar geral é para você ficar atento, caminhar e trilhar e fazer com que adorar mais a Cristo nos dias atuais e correr, se distanciar, mudar de caminho ou pegar outra trajetória quando você se deparar com o pecado. Esse mini curso ele vai fazer com que você agrade mais a Cristo, tenha uma edificação e uma renovação na sua santidade para o quê? Na serventia referente a Cristo Jesus na amplitude das igrejas cristãs. Teve a duração aí, são 5 módulos, duração total 2 horas e 30 minutos. Tem a finalidade aí de abranger o público, tanto adolescentes, adultos, jovens, idosos, e trabalha a convenção geral, a convenção total na amplitude da igreja cristã, aonde você, esses mini cursos, ele faz com que você,
permaneça firme e continue cada vez mais agradando a Jesus Cristo nos dias atuais. Passe o que passar, mas que a sua trajetória, o seu andar, a sua caminhada nesse caminho da fé, ele vai ser mais santificado através desses mini cursos. Ei, aí temos aí, ó, a linguagem pastoral acessível e reflexiva. O monitor é o missionário, missionário e evangelista Cláudio Henrique Fernandes. Nós estamos, por que nós colocamos aí missionário e evangelista? Porque é verdade, nós somos missionários, nós somos evangelistas, nós estamos sempre publicando algo para edificar e avivar a sua fé e fazer com que as pessoas atentem cada vez mais no tocante à evangelização no seu coração para Cristo Jesus. Ei, vamos iniciar aí 5 módulos maravilhosos. Esse é o 5º módulo. Ei, glória a Jesus, viu? Esse curso foi passado aí ao vivo na internet. E você pode me perguntar, recebemos várias indagações, várias perguntas referentes à questão no contexto referente a o curso é gratuito, esse mini curso é gratuito. Nós estamos abordando aí um plano de aula. Esse curso nosso aqui é a aula 06, essa aula aqui é a aula 06 do nosso plano de aula, mas nesse plano de aula nós iremos abordar diversos minicursos, e esses minicursos nossos aqui, ele não tem nenhum custo para ninguém, são minicursos que o quê? Vamos dizer assim, publicado, editado, elaborado por a gente próprio, mas que não tem a finalidade de, mesmo se um dia, vamos dizer, esse material nós temos aqui, mesmo se um dia nós formos convidados para ministrar e palestrar sobre um minicurso desse, jamais e nunca nós iremos cobrar nenhum centavo. Não é totalmente gratuito e para edificação e glorificação do poder e a graça de Cristo para a vida das pessoas. Não tem a finalidade nenhuma de ganhar economicamente de ninguém. É totalmente gratuito, um minicurso gratuito, e assim sucessivamente os outros minicursos que nós vamos disponibilizar na nossa plataforma serão totalmente gratuitos. Não tem nenhuma finalidade econômica aqui. É espiritual. A finalidade aqui é a edificação da fé da pessoa, das pessoas, das famílias, no tocante à fé em Cristo Jesus. Pronto, vamos iniciar aí, ó. Você viu a nossa capa principal aí, como abandonar o meu pecado e agradar mais a Jesus Cristo nos dias atuais. Minicurso é o 5º módulo. Esse minicurso ele está dentro desse plano de aula nosso aqui e tem o alvo aí a edificação da vida, do coração das famílias, das pessoas, a renovação da fé e a convenção total em Cristo. Pronto, diz assim, como abandonar o meu pecado e agradar Jesus Cristo nos dias atuais. Pronto, é o que já lemos aí. Pronto, o índice do que iremos estudar no dia de hoje. Diz assim, o ponto, colocamos 12 pontos, que diz assim, primeiro ponto, agradando a Jesus com a minha vida. Ponto 2, o que significa agradar a Jesus. Ponto 3, que diz, por que viver para agradar a Jesus. 4, como agradar a Jesus na vida real. E o ponto 5, agradar a Jesus nos dias atuais. 6, resultado de uma vida que agrada a Jesus. 7, viver para agradar a Deus. 8, que diz assim, obediência, agradar ao Senhor. Ponto 9, que diz assim, fé que agrada. 10, o coração puro e sincero. 11, humildade e santidade. E 12, amor ao próximo. Todos esses pontos nós vamos ver agora. Pronto, módulo 5, aí do primeiro slide, que diz assim, agradando a Jesus com a minha vida. Diz assim, agradando a Jesus com a minha vida é uma mensagem que inspira, confronta e transforma.
perfeita para jovens, adultos que querem viver um propósito nos dias atuais com uma vida plena em Cristo Jesus. Vamos para outro módulo, outro slide, agradando a Jesus com minha vida. O que significa agradar a Jesus? Diz assim: é viver de forma que ele se alegre com nossas atitudes, que ele se alegre com as nossas escolhas, que ele se alegre com as nossas palavras e pensamentos. Não é saber religião, é saber relacionamento e amor por ele. Olha que maravilha. Assim procuramos agradar-lhe, que presentes e que ausentes. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 9, fala sobre essa indagação. Aí outro ponto do slide que diz assim: por que viver para agradar a Jesus? Aí diz assim: porque ele deu a vida por nós. Gálatas, o livro de Gálatas, versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Outro ponto que diz assim: porque fomos criados para a glória de Deus. O livro de Isaías 43, 7. Aí outro, Romanos 14, no versículo 8, diz assim: porque o mundo vive para si, mas nós vivemos para Cristo. Olha só que maravilha, meu irmão. Outro slide que diz assim: como agradar a Jesus na vida real. Diz assim, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Colocamos aqui, vamos ver aqui, colocamos cinco pontos. Aí vamos ver aqui, ponto 1, de como agradar Jesus na vida real. Diz assim, ponto 1, tenha um coração sincero. Jesus vê o interior. Ele se agrada de quem é verdadeiro, mesmo quando erra, mas corre para ele. Outro ponto que diz assim, livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o ponto 2 do estudo que diz assim: obedeça a palavra. Diz assim: obedecer é melhor do que apenas falar de amor. Jesus se alegra quando seguimos seus ensinamentos. O livro de João 14, 15, que diz assim: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Aí o ponto 3 do estudo que fala assim: ame ao próximo. Diz assim: a maneira como tratarmos os outros mostra se realmente estamos agradando ao Senhor. O livro de João, capítulo 13, versículo 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de amor uns para com os outros. Olha que maravilha. Pronto, outro ponto do estudo que diz assim, ponto 4, que diz: seja santo mesmo quando ninguém vê. Olha só que maravilha. Jesus se agrada de quem luta para ser fiel, mesmo no secreto. Diz assim o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: procure viver de maneira digna do Senhor e que agrade em tudo. Olha só que maravilha. Ponto 5 do estudo diz assim: use seus dons para glorificá-lo. Diz assim: Jesus te deu dons e talentos para que você brilhe, mas de forma que ele seja glorificado. Olha só que maravilha. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos para outro slide. Ainda de como agradar Jesus nos dias atuais, diz assim: com tanta distração, desejos da carne e pressão social, agradar a Jesus hoje é um ato de coragem e um ato de amor verdadeiro. Exemplos práticos, a gente colocou 4 exemplos práticos. Diz assim: dizer não ao que desagrada. Eu vou só retornar aqui o fundo musical. Diz assim: dizer não ao que desagrada a Deus, mesmo que todos digam sim. 2, ser fiel nos estudos, no namoro, na internet. Ser fiel nos estudos, repetindo de novo. No namoro, ser fiel. Na internet também ser fiel na maneira de que você vê as coisas, o que você vê. Ser fiel. 3,
defender a verdade com graça e amor, defender a palavra, a graça de Deus com verdade e amor. 4, ter tempo com Jesus todos os dias. Esse é um ponto de fidelidade na nossa vida. Ter tempo para Jesus, estudar a palavra todos os dias. Vamos lá para outro slide. Slide que fala agora, o próximo slide diz assim: resultado de uma vida que agrada a Jesus. Colocamos 5 pontos também, diz assim: 1, paz no coração. 2, alegria constante. 3, propósito claro. 4, relacionamento íntimo com o Espírito Santo. 5, testemunho forte. E diz assim o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: quando os caminhos de repetindo novamente, quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ele. Olha só que maravilha. Pronto, outro slide. Esse slide aqui mostra uma vida que agrada a Jesus. Mostra alguns versículos. Diz assim, ponto 1, viver para agradar a Deus. Assim procuramos agradar-lhe, que presente, que ausentes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim: portanto, que comais, que bebais ou faças qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aí o ponto 2 que fala assim: a obediência que agrada ao Senhor. Diz: se amais, guardarei os meus mandamentos. João 14, 15. Mas, diz assim, mas Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Diz aqui o primeiro Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aí outro ponto, agora o ponto 3, fé que agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, versículo 6. Aí, livro de Romanos, capítulo 1, 17, diz assim: ora, o justo viverá pela fé. Ponto 4 do estudo, que diz: o coração puro e sincero. Livro de Salmos 51, 10, diz assim: crê em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. E no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos para outro slide. Outro slide que diz assim: 5.5 do estudo, humildade e santidade. No livro de Salmos 147, 11, diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, 14 ao 15, versículo, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outra hora, mas sejam santos em tudo que fizerem. O ponto 6 do estudo, a gente fala aqui sobre o amor ao próximo. Pronto, o amor ao próximo. No livro de João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí vamos lá para o livro de João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E vamos para outro slide. E chegamos ao slide final do nosso curso, que diz assim, o ponto 7 do estudo, que diz assim: buscar a vontade de Jesus acima de tudo. Olha só que maravilha. Ponto 7, buscar a vontade de Jesus acima de tudo. Livro de Marcos, capítulo 8, diz assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, chegamos ao final
de 5 módulos maravilhosos, desse mini curso maravilhoso que fala sobre o quê? De como abandonar o meu pecado e agradar mais a Jesus Cristo nos dias atuais. O módulo de hoje, esse módulo 5, está mais voltado hoje no tocante à santificação, aborda temas referentes à santificação. Ele leva o que você, o que ele nos atenta o que ao abandono total, o abandono de vez a questão da prática do pecado e culminarmos aí o que adorarmos e agradar cada vez mais a Jesus Cristo nos dias atuais, mesmo hoje nos dias atuais, pleno século 21, aonde o mundo aí culmina com o que? Essa turbulência pecaminosa, essa turbulência aonde a gente vê a maldade reinando, aonde vê as pessoas com o coração ainda muito mal, mas esse nosso minicurso ele atenta e nos transporta aí para o quê? Para o mundo atual, referente ao nosso coração, ao agradar a Cristo e abandonarmos de vez, definitivamente, a esse mundo pecaminoso e colocarmos o que? O alvo principal, a nossa santidade e agradarmos e adorarmos a Cristo Jesus. E chegamos ao 5º módulo do nosso curso, final do nosso curso, um minicurso maravilhoso, um minicurso edificador, um minicurso totalmente restaurador da nossa fé, um minicurso que aonde vai o que culminar aí na consciência, na observação de milhares de pessoas no tocante à prática, abandonar definitivamente a prática do pecado na nossa vida, no ponto referente a nós seres humanos, e agradarmos mais a Jesus Cristo e abraçarmos a santificação cada vez mais na nossa vida e trilharmos esse caminho maravilhoso da fé em santidade. E chegamos ao fim desse 5º módulo, aí onde vimos aí, muita coisa maravilhosa, pontos edificantes, de ponto 1 que diz aí, agradando a Jesus com a minha vida, onde você o que viu tudo de como agradar nos dias atuais, você entregar sua vida e se santificar nos braços de Jesus. Ponto 2, que o que significa agradar a Jesus Cristo, nós vimos aí. Ponto 3, aonde porque viver para agradar a Jesus Cristo, porque nós vivemos para agradar a Jesus Cristo nos dias atuais. E ponto 5, agradar Jesus nos dias atuais, como fazer para agradar cada vez mais a Jesus. Ponto 6, o resultado de uma vida que agrada a Jesus. Qual é esse resultado na nossa vida nos dias atuais? 7, viver para agradar a Deus, se separar definitivamente para agradar a Deus. Outro, a obediência que agrada ao Senhor, a fé que agrada nos dias atuais, o coração puro e sincero, a humildade e a santidade, o amor ao próximo. Nós abordamos todos esses temas hoje nesse módulo 5. São temas maravilhosos, são tópicos maravilhosos que aborda e nos leva ao quê? A uma igreja mais santificada, nos aviva, nos traz uma consciência, uma reflexão de uma igreja mais santa, uma igreja mais fiel, uma igreja mais voltada a agradar, nos dias atuais, agradar a Jesus Cristo, e uma igreja, um estudo desse, um minicurso desse, aonde culmina com o quê? E nos aponta e nos reflete o que? Para quem? Para Jesus, para agradarmos cada vez mais a Jesus e santificarmos cada vez mais, procurarmos agradar, referente com a nossa vida, procurarmos agradar cada vez mais a Jesus Cristo, viver para Jesus Cristo, nos dias atuais, viver e agradar a Jesus Cristo, obediência ao Senhor cada vez mais,
fé que agrada cada vez mais ao Senhor, um coração sincero e puro, coração humilde, um coração santo, o amor também, onde aviva o amor ao próximo nos dias atuais. E um mini curso maravilhoso, 5 módulos maravilhosos. Esse, esse quinto e último módulo aqui nos chama a atenção, porque nos aviva, nos reflete e nos aponta o que? Referente ao nosso amor, de como nos agradar, de como fazer melhor, de como viver mais em obediência, de como avivar mais a nossa fé, o coração sincero e puro, a humildade e a santificação de nós cristãos nos dias atuais. E o ponto principal, o nosso amor ao próximo nos dias atuais. Ei, são pontos maravilhosos, edificantes, que vai, com certeza, nós estamos com o coração aí grato por Deus nos usar, nos capacitar para elaborarmos e trazermos pontos maravilhosos que vai trazer uma reflexão de maneira geral, vai falar o nosso coração de maneira geral aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes da igreja, aos pastores, ao povo de maneira geral, às pessoas não cristãs. Ei, um mini curso como esse, ei, aviva de maneira geral, tanto os não cristãos como os cristãos, os diáconos, os pastores, todas as pessoas, de maneira geral, a todos, porque eles refletem o quê? A Jesus Cristo nos dias atuais. Ele nos aviva, ele nos atenta, ele nos faz uma reflexão, um chamamento de atenção na questão de definitivamente abandonarmos definitivamente a prática pecaminosa na nossa vida e passarmos a seguir e trilhar um caminho mais saudável, que é o caminho da fé, uma fé mais viva, uma fé mais santificada, uma fé mais alicerçada, uma fé mais viva, uma fé mais pura, e no tocante à nossa fé e no questão agradar Jesus Cristo nos dias atuais. Ei, chegamos ao final do nosso mini curso, esse curso maravilhoso. Queremos agradecer a cada amado leitor, cada amado ouvinte, cada internauta que participou junto conosco. E no próximo sábado nós vamos começar um mini curso maravilhoso. Só que esse mini curso ele vai ser mais prolongado um pouco, vai ser um mini curso com 10 módulos de 30, vai ser o que teremos um mini curso de 5 horas, aonde iremos falar o que iremos falar ponto maravilhoso, também edificante, vai ser renovador, vai ser um mini curso salvador de vida, aonde também ele aponta para Jesus Cristo nos dias atuais, a nossa fé, avivarmos a nossa fé, nos santificarmos e nos curarmos através do poder da fé, que é um mini curso que fala sobre o que é um mini curso que diz assim: vencendo a depressão e a ansiosidade com a fé. É um mini curso completo de 5 horas, vão ser 10 estudos maravilhosos, que ele tem um tema central que diz assim: vencendo a ansiosidade e a depressão com a fé. Ele nos aponta para a nossa fé, para edificarmos a nossa fé, para curar as patologias e as debilidades físicas através da nossa fé em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por, por um mini curso tão maravilhoso e edificante como este para com a nossa vida. Senhor, cumprimos a nossa missão que o Senhor nos deu, Senhor, que é o que? Edificar e renovar e fazer com que as pessoas olhem, levantem a cabeça e vejam, Senhor, lá na frente, porque esse estudo desse mini curso aponta para o Senhor, aponta para os milagres maravilhosos do Senhor para com a nossa fé, aponta para a fé que é vinda do Senhor em nossa vida, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és bondoso. Louvado seja sempre a tua palavra na nossa vida, Jesus.
Te amamos, Senhor.